Oi, seja bem-vindo ao Cinema Resumido. Hoje vamos analisar o filme australiano de ficção científica chamado 2067. Spoilers adiante, então tome cuidado e vamos lá. A premissa do filme se passa em setembro de 2067, quando o mundo foi destruído além do reparável por causa das mudanças climáticas. Toda a flora do planeta foi extinta e com a falta de plantas vivas, a quantidade de oxigênio no ar diminuiu exponencialmente. As pessoas têm que comprar oxigênio artificial para sobreviver. 99% de todo o mundo está em trevas e as pessoas sufocam até a morte. Nessas condições, apenas uma cidade na Austrália sobreviveu, e isso tudo graças a uma empresa chamada Chronicorp Corporation, que fabrica oxigênio sintético. No entanto, o oxigênio artificial a longo prazo causa uma doença fatal chamada de a doença. Ethan White é um residente da cidade australiana. Ele e seu amigo Jude trabalham como mecânicos na Chronicorp. A corporação também está trabalhando noite e dia para achar uma cura para a doença e um jeito para salvar o mundo. A esposa de Ethan, Shant, também tem a doença. Ethan trabalha duro noite e dia para ganhar dinheiro e comprar o melhor oxigênio para ela. Um dia, enquanto Ethan e Jude trabalham no túnel, a CTO de pesquisa de partículas na Chronicorp, Regina Jackson, os convoca ao seu escritório. Lá, ela se apresenta aos dois e fala para eles que a humanidade vai morrer em poucos anos se as condições não mudarem. Então ela revela que Ethan é o único que pode ajudar todos e salvar a humanidade. Ethan fica confuso e não acredita nela, mas Regina insiste para que ele visite seu laboratório. O laboratório tem um maquinário enorme. O médico do laboratório, chamado Billy Mitchell, se apresenta a Ethan e olha para o dispositivo do pulso dele por um segundo. Eles então explicam a ele que o pai de Ethan, o Dr. Richard White, começou esse projeto há 20 anos. A máquina que está na frente deles é uma máquina do tempo chamada Chronicle. No primeiro experimento feito com a máquina, eles tiveram que enviar ondas de rádio para checar o que estava do outro lado. Eles descobriram por meio dessas ondas que 407 anos depois, em 2474, a Terra teria vegetação suficiente para manter oxigênio no ar e sustentar a vida humana. Então eles acreditam que se a humanidade ainda existe várias centenas de anos depois, é provável que eles tenham encontrado soluções para todos os seus problemas que assolam sua realidade. No entanto, uma atividade estranha desconcertou os cientistas de lá. As ondas que eles enviaram voltaram reformadas, e quando eles a decodificaram, descobriram que alguém do futuro lhes enviou uma mensagem dizendo: enviem Ethan White. Então agora Regina e toda a equipe querem enviar Ethan para o futuro, para que ele possa trazer a cura de volta. Ethan fica um pouco surpreso. Ele não acredita neles e pensa que Regina está apenas blefando. Além disso, ele não quer deixar sua esposa doente e ir para o futuro, então ele se recusa a ajudar. Mais tarde, Ethan e Jude estão no restaurante, onde Jude tenta convencer Ethan a seguir em frente com o plano e ajudar a salvar a humanidade. No entanto, Ethan ri dele, dizendo que ele não quer ser como o pai. Ethan odeia seu pai por nunca ter estado lá por ele. 20 anos atrás, seu pai saiu de casa e foi desaparecido, enquanto sua mãe morreu quando ele ainda era uma criança. Desde então, ele foi trazido por Jude, um homem que Ethan considera seu irmão mais velho. Ele o culpa por deixar sua mãe para concluir um projeto e não quer seguir os seus passos e deixar sua esposa doente. No entanto, Jude consegue convencê-lo, dizendo que a única maneira que ele pode salvar sua esposa é encontrando uma cura. Ethan relembra seu 8º aniversário quando seu pai lhe comprou uma caixa estranha como presente. Quando ele coloca as mãos dentro da caixa, um dispositivo trava em seu pulso, fazendo sangrar. Richard colocou um dispositivo de mão permanente em seu filho. Já se passaram muitos anos, mas Ethan ainda não sabe seu uso. Mais tarde, em casa, Ethan conta a Shant tudo o que aconteceu durante o dia, e ela também insiste que ele vá. Na manhã seguinte, Ethan escreve: "Vou encontrar meu caminho de volta para você", em uma flor de metal, e deixa ao lado de Shant. Então ele vai para o escritório de Regina novamente e diz a ela que se ele encontrar uma cura, eles terão que entregá-la primeiro a Shant. Regina aceita e o leva ao laboratório novamente. O Dr. Mitchell mostra para ele o traje que ele deve usar antes de entrar na máquina. Quando eles começam a explicar a missão para ele, Ethan percebe que eles não têm um plano. Eles não têm ideia do que ele vai ver ou com quem ele vai se encontrar do outro lado. No entanto, depois de colocá-lo no traje, eles dão a ele um dispositivo chamado ARC. ARC vai monitorar os sinais vitais de Ethan o tempo todo, além de ajudar ele a se localizar melhor. Então eles finalmente colocam ele dentro da máquina. Dentro da máquina, ele se move em alta velocidade pelo tempo. Então ele cai do céu em meio a uma selva desconhecida. O atrito com o ar faz com que o traje pegue fogo, então ele rapidamente tira do corpo. Então ele olha ao seu redor e fica encantado com a beleza da natureza.
Ele vê que o mundo mudou completamente. As árvores e o oxigênio natural estão de volta. Ele caminha de acordo com as direções de Ark e encontra um bunker com algum tipo de porta. Mas o que chama sua atenção é um esqueleto que está bem na frente da porta. O crânio dele tem um buraco pequeno. Além disso, ele olha no nome que está impresso ali e se assusta porque é seu próprio nome. O esqueleto é de Ethan. Ethan também encontra o Ark do esqueleto e reproduz a última gravação dele. Ele escuta um homem dizendo que esse é o único jeito e em seguida atira em Ethan. Então o Ark para de funcionar. Ele entra em choque, acreditando que esse é o destino que espera por ele. Então ele nota o dispositivo no braço do esqueleto. É idêntico ao dele, exceto pela luz verde no dispositivo do esqueleto, porque o de Ethan sempre foi vermelho. Naquela noite, ele acende uma fogueira e come algumas frutas selvagens. Logo ele percebe que eram venenosas. Então ele vomita e começa a perder a consciência. Ethan acorda pouco depois e fica surpreso ao encontrar Jude na sua frente. O que acontece é que o laboratório viu os sinais vitais de Ethan caindo e assumiram que ele está tendo uma reação a veneno. Então eles rapidamente enviaram Jude para o futuro com a cura para o veneno. Mais tarde eles percebem que o esqueleto permanece lá, o que significa que seu futuro não mudou. Eles usam o Ark para encontrar outra porta. Alguns dispositivos do nada escaneiam os olhos de Ethan e permitem o seu acesso. Quando eles entram lá, uma tela lhes dá boas-vindas. Ela pede a Ethan uma amostra de DNA, e quando ele aceita, o dispositivo de Ethan começa a funcionar, fazendo ele sangrar. Depois do teste de DNA, o negócio fica verde. As luzes acendem e eles percebem que estão no laboratório da corporação 407 anos depois. Além disso, a máquina do tempo está bem na frente deles. Jude fica alegre porque agora eles têm um meio de voltar ao passado, mas Ethan não pensa igual, dizendo que nada mudou e que Jude vai acabar morto, assim como o esqueleto de Ethan. Ethan checa o log do sistema e encontra uma gravação de holograma do seu pai, explicando que a máquina do tempo inicialmente foi desenvolvida para colocar o oxigênio do planeta do futuro e então transmitir de volta para o passado. No entanto, quando ele iniciou pela primeira vez a máquina, ele recebeu uma mensagem do futuro pedindo para que enviassem seu filho. Apesar das suas dúvidas, ele decide fazer isso, e então fez uma verificação de DNA para Ethan. Ethan e Jude logo percebem que a máquina do tempo não é capaz de mandá-los de volta para o passado, porque a bateria está quase no fim. O pior é que a ativação do laboratório provoca um mau funcionamento no seu núcleo de energia nuclear, podendo desencadear numa explosão nuclear em apenas 4 horas. Isso significa que eles precisam encontrar um jeito de consertar a máquina e viajar de volta antes da explosão. Correndo contra o tempo, eles têm que agir rapidamente. Por outro lado, eles se surpreendem ao encontrar uma cidade em ruínas coberta de plantas, mas sem nenhum habitante, mostrando que a Terra começou a cobrir a si mesma depois da extinção humana. Esqueletos humanos estão por toda parte. Ethan vai até a casa da sua esposa só para encontrar os seus ossos, o que faz ele cair em desespero. Jude tenta persuadi-lo a voltar ao passado, já que a cura contra a doença parece não existir, nem mesmo no futuro. Mas as palavras de Jude deixam Ethan um pouco suspeito. Então ele coloca o Ark para reproduzir o áudio novamente e percebe que a voz do cara que atirou nele era de Jude. Jude aponta sua arma para Ethan, dizendo em voz alta que vai atirar nele. Ethan finalmente decide finalizar a missão primeiro. Então, com trabalho em equipe, eles conseguem consertar o poder do núcleo e retornar ao laboratório. Agora que o sistema está funcionando, eles podem voltar ao passado. Eles só precisam esperar 37 minutos até o lançamento do portal. Quando o contador chegar em zero, o portal vai se conectar com 2067 por aproximadamente 30 segundos. Entretanto, Ethan percebe que seu corpo ainda permanece atrás da mesma porta, o que significa que eles não mudaram nada no futuro. Na tentativa de descobrir a verdade, ele tira a bateria do seu dispositivo e coloca-na no futuro. Desse jeito, ele tem acesso a outro vídeo onde Ethan garante que seu futuro eu vai ser morto por Jude. Jude então confessa que não há esperança de mudar o futuro e ele está tentando proteger Ethan. Não acreditando muito nisso, Ethan tranca seu irmão numa sala e coloca o holograma do seu pai no dia em que ele morreu. Então ele acha uma conversa entre a CTO da corporação, a Regina, e seu pai. É mostrado ali que seu pai queria usar a máquina do tempo para salvar toda a humanidade, achando a cura. Mas Regina só pretendia usar a máquina para fugir da morte com alguns escolhidos. No entanto, não importando o plano escolhido, eles teriam que viajar no futuro e ligar a máquina do tempo, porque para mandar de maneira segura matéria viva através do tempo, era necessário uma ligação entre ambos os lados. Para parar Regina com seu plano, o pai de Ethan bloqueou a máquina do tempo e colocou o DNA de Ethan como chave de verificação.
Com raiva do que ele tinha feito, Regina o matou imediatamente. Então ela ordenou que Jude matasse a mãe de Ethan e tomasse a guarda dele. Então um dia ele poderia usar o bracelete de Ethan para ter acesso ao futuro. Ethan fica em choque. O homem que ele achava ser seu irmão, na verdade era o assassino da sua mãe e estava prestes a se tornar o seu assassino também. Ele também percebeu que tinha entendido mal seu pai, que não abandonou sua família. Sabendo do plano de Regina com o futuro, Ethan tenta desligar a máquina, mas Jude corre e tenta impedir Ethan e revela que foi mandado ali para garantir que Ethan fosse ao futuro para reparar a falha na máquina. Uma vez que Ethan ativasse a máquina, Jude poderia matá-lo. No entanto, Jude tinha criado sentimentos por Ethan ao longo dos anos. Ver a vida do seu quase irmão acabar por causa dele deixaria ele cheio de culpa. Então, ao invés de matar Ethan, ele atirou em si mesmo. Cheio de arrependimento e raiva, Ethan decide cumprir completamente o desejo de seu pai na morte, encontrar a cura e salvar a humanidade. Ele olha na tela e encontra a primeira mensagem escrita pelo seu pai. Então ele descobre que a mensagem pedindo para ele ir foi enviada por ele mesmo. Então ele codifica novamente a mensagem e envia de volta ao passado junto de muitas outras coisas. Enquanto isso, no laboratório em 2067, Regina e um grupo de privilegiados estão esperando ansiosamente pela ativação da máquina. Para surpresa deles, a máquina do tempo envia centenas de plantas extintas, junto com a gravação da morte do pai de Ethan. Logo após, a máquina do tempo é destruída por Ethan, acabando de vez com o plano da CTO. No final, Regina é presa por assassinato. As plantas enviadas ao passado são cultivadas para revitalizar o planeta. A esposa de Ethan recebe uma flor dele e entende a sua decisão. Enquanto Ethan tem que ficar sozinho no mundo do futuro, ele enterra Jude e esquece dele. Uma borboleta prende a sua atenção e ele corre depressa para a mesma entrada, onde ele finalmente percebe que seu esqueleto sumiu. Ele dá uma olhada no mundo ao seu redor e se sente aliviado ao ver que uma cidade futurística e sustentável estava ali, no lugar onde antes eram apenas ruínas. A sua decisão mudou o futuro da humanidade.